Mas o que você mudou? Porque você falou que começou errado lendo livros. Não é que ler livro é errado, né? É que assim, eu li livro em ritmo acelerado. Primeiro que eu pegava um livro de uma matéria e lia até o fim. Pau, num ritmo assim de... Tipo um livro de história. Tipo assim, sei lá, o livro de Direito Constitucional eu li, sei lá, em 5 dias. Ô, louco. Mas é que não era um livro de 1000 páginas. Os sinopses jurídicas era bem resumido, assim. Então, assim, sei lá, tinha 300 páginas, por exemplo. Não lembro agora. Aí eu li no ritmo frenético, assim. Só que assim, eu não fiz questões, eu não revisei, eu não personalizei meus materiais, eu não fiz nada das técnicas que eu hoje divulgo como técnicas que funcionam. E aí, esse foi o primeiro baque, assim, depois de uma semana, eu tinha lido já uns 2 livros, sei lá. Aí, mais uma semana eu li os outros, e assim, os livros que eu tinha lido eu não revisei, eu deixei pra lá. E aí eu fui fazer esse teste em casa e tomei uma porrada, assim, que eu falei, não tá certo isso aqui, né, não é possível. Então, assim, o problema não foi ter lido o livro, o problema foi, primeiro, não ter lido um livro com a profundidade necessária para o concurso que eu estava estudando, e segundo, não revisar, não fazer questões, não personalizar, não macetear os meus materiais, não buscar outros estímulos e outras ferramentas para até os mesmos conteúdos que eu estava estudando. Então, foi um estudo, nesses primeiras semanas, horroroso, assim. E aí depois eu até melhorei, busquei materiais mais direcionados, busquei questões comentadas, busquei outras formas de abordar aqueles materiais, que até que melhorou um pouco o estudo, senão não teria passado para analista, né? Mas foi muito corrido, assim, foi muito acelerado. Quando saiu o edital, uma das coisas que eu defendo hoje em dia é que quando sai o edital você tem que estar no nível bom naquelas matérias que são consideradas básicas para aquela área, né? E eu não conseguia atingir esse nível. Então quando saiu o edital, além das matérias novas que eu tinha que enfrentar do zero, aquelas que eu já vinha estudando ainda tinha que melhorar muito, né? Então foram vários fatores, assim, que contribuíram, mas que no final Deus deu certo. Me ajudou e deu certo. Mas tem outra pergunta antes disso, tipo assim, mas você sabia que analista fazia? Você falou, porra, eu quero ser analista, ou foi só a grana mesmo? Cara, sendo bem sincero, foi a remuneração, que era boa, e o fato de que não exigia formação específica, né? Eu tinha uma formação que era quase que uma biologia marinha, assim, cara, qual concurso que aceita isso? Específico. A não ser concurso, assim, de Agência Nacional de Águas, por exemplo, que era um concurso que alguns colegas meus até prestaram. Mas é um concurso que, tipo, não tem com uma regularidade boa, né? Daí o concurso para a Receita Federal eu pesquisei, eu vi que, na época, né, a cada 2 anos estava tendo, apesar de que aquele tinha sido até então o maior hiato, né, porque tinha tido em 2005, e aí quando eu prestei para analista em 2009, nunca tinha ficado 4 anos sem ter concurso, né? Naquela época. Isso que agora piorou, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, então assim, eu sabia que era um concurso que me dava diversas oportunidades, porque mesmo estando cru, mesmo sendo iniciante, uma coisa que eu nunca pensei é em desistir. Então eu pensei assim, eu tô iniciando uma trajetória agora, mas se eu não passar agora, eu vou continuar estudando, porque eu sei que eu posso melhorar, eu posso evoluir. Cada, entre aspas, fracasso e reprovação que eu porventura tivesse, eu ia encarar como informação, né? Como oportunidade para ver o que eu fiz de errado, para daí não cometer os mesmos erros na medida do possível e poder evoluir até, inevitavelmente, uma hora chegar a uma aprovação. Sim. Chegou maduro pra caramba, né? Chegou. Você tinha consciência que não era de nego que já entra já meio medroso, já toma um baque, já ou medroso ou iludido, né? Tem o iludido também que acha que, ou eu passo agora, eu não quero mais saber. Tem muito isso, né? Muito. O cara cria uma expectativa muito errada. Então, basicamente, sobre o cargo, você só foi descobrir quando você tomou posse. Basicamente isso. Mas na verdade, quando você estuda para o concurso, você estuda direito tributário, você passa a ter uma noção de que é um cargo que trabalha, né, na arrecadação de tributos. No caso de analista, assim, mais na parte auxiliar, digamos assim, mas querendo ou não, trabalha com a arrecadação de tributos, fiscalização e tal. Então, assim, eu tinha uma noção. Mas eu sabia que quando você passa por um cargo estatutário, você garante, no mínimo, o resto da vida de tranquilidade financeira. Então, assim, nada que te dá 35 anos ou 40 anos de tranquilidade financeira não é um negócio que você tem que exigir, conseguir conquistar em pouco tempo. Então, eu sabia que, 6 meses é pouco, né? Mas é o tiro que eu vou dar agora. Se não der certo agora, eu vou me preparar com mais calma pro próximo, que foi o que eu fiz para auditor depois. Então, mesmo que eu não tivesse passado, eu ia fazer a mesma coisa. Talvez eu tivesse que procurar um emprego, porque a situação financeira minha e da minha mãe, eu morava com a minha mãe, não era fácil, mas felizmente eu passei e aí eu pude, depois disso, ter um cargo enquanto eu estudava para outro cargo, que é outro mito, né? As pessoas acham que quem passa é só quem só estuda para concurso. Isso é uma das maiores mentiras
que eu já vi, assim, a maioria das pessoas que passam em concurso de alto nível é pessoa que concilia com o trabalho. Então, não é justo, né, você querer exigir uma aprovação em algo que vai te dar anos de tranquilidade em pouco tempo. Então, assim, eu nunca tive essa exigência. Se eu não passar agora, então já era. Eu tenho que passar agora. Isso foi o primeiro passo. E aí, depois que eu desse o primeiro passo, aí eu ia ver o que eu ia fazer. Se eu não passasse, eu ia ver o que deu de errado. E mesmo passando, eu sabia que eu tinha feito muita coisa errada. Uma das coisas erradas foi ter me preparado com pouco tempo. Então, tudo isso eu ia corrigir, independente da aprovação ou não.